a capital mais antiga do país, Vitória, no Espírito Santo, é um convite para conhecer melhor a história do Brasil. O município possui ilhas, reservas de Mata Atlântica e um belíssimo manguezal. Em Vitória, fomos conhecer a fabricação das famosas panelas de barro da região, consideradas patrimônio cultural do país. De Vitória, partimos para a região serrana do Espírito Santo para conhecer a produção de café, nos deliciar com a comida italiana e nos aventurar pela Mata Atlântica em Venda Nova do Imigrante. Tudo isso e muito mais agora no Trilhas do Brasil. Caminhar por Vitória é conhecer um pouco mais a história do Brasil. Afinal, os portugueses chegaram à região em meados do século XVI. A cidade é portuária, mas mantém áreas de tranquilidade e belas praias, sem falar no artesanato da região, como as famosas panelas de barro, consideradas patrimônio cultural do Brasil. Em 1535, o donatário Vasco Fernandes Coutinho chega ao Espírito Santo. Dias depois, Vasco e sua comitiva começam a explorar a Baía da Capitania. Visitaram todas as ilhas de um arquipélago com mais de 50. A maior delas deram o nome de Nossa Senhora da Victória, terceira mais antiga capital brasileira. A Ilha de Santo Antônio, que é o nome inicial da ilha, ela é mapeada ainda em 1535 na chegada do donatário. Eles fazem uma entrada pela Baía de Vitória, que eles consideram um rio chamado Rio do Espírito Santo, né? A capitania toda tem o nome de Espírito Santo porque ela é ocupada pelo donatário no dia que a igreja comemorava a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas a sede inicial é em Vila Velha, na Vila do Espírito Santo. Eles vão se estabelecer ali. Só que nós temos uma tradição de resistência indígena muito grande. Então o donatário não conseguia se estabelecer naquela região, porque ali os ataques indígenas eram constantes. E ele começa a procurar um novo local para a sede da capitania, que é exatamente a Ilha de Santo Antônio. Então, por volta de 1550, ele vai se estabelecer na vila. Nós comemoramos a data de fundação da cidade no dia 8 de setembro de 1551. É uma data oficial. A vila já estava fundada desde 1550. E então Vitória começa a ser ocupada a partir do local que a gente hoje chama de Cidade Alta, centro histórico. Pelas ruas do centro dessa cidade portuária, navega-se na secular história, contada por igrejas, escadarias e construções ecléticas do século XX, numa perfeita harmonia entre passado e futuro. A igreja de Santa Luzia é a primeira igreja da cidade. Ela vai ser construída pelo proprietário da Sesmaria, que era a Ilha de Santo Antônio, que era um nome português chamado Duarte Lemos. Ele constrói a igreja de Santa Luzia. A igreja de Santa Luzia, em 1549, ela já está terminada, porque quando os jesuítas passam aqui em 1549, eles já dão batismo e fazem casamentos na igreja de Santa Luzia. Ali na Cidade Alta a gente ainda tem a igreja de São Gonçalo, que é uma igreja do iniciozinho do século XVIII, 1715, que foi uma igreja construída com verba do Bispado da Bahia. É uma igreja que detém uma das irmandades mais antigas e ainda em funcionamento na ilha, que é a Irmandade Nossa Senhora da Assunção e Boa Morte. A igreja de São Gonçalo é uma igreja que durante muito tempo foi a matriz da cidade, porque a catedral demorou muito tempo para ser construída, e a maior parte da sacraria, das imagens mais antigas, estão na igreja de São Gonçalo. A Catedral Metropolitana, ela começou a ser construída em 1920, inicialmente uma planta de Paulo Mota, que depois foi modificada por André Carlone, que foi um autodidata, né, dentro da questão do patrimônio, mas que atuou muito no Espírito Santo, principalmente em Vitória. O Teatro Carlos Gomes, que é uma construção de 1927, é um teatro projetado por André Carlone, tem inspiração nos teatros italianos. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é uma igreja que foi construída também no século XVIII, também com verba do Bispado da Bahia, mas foi uma solicitação da Irmandade dos Homens Pretos de Vitória.
Cercada pelo mar, Vitória possui um dos mais importantes complexos portuários do Brasil. Essa vocação produz imagens inusitadas da integração entre o mar e a terra. Na Avenida Beira-Mar, no centro da cidade, carros e navios ficam lado a lado, como se dividissem a mesma pista, observados pelo Penedo, uma grande rocha que fica logo na entrada do porto. Em aproximadamente 105 quilômetros quadrados de área, a cidade reúne ilhas, reservas de Mata Atlântica e um robusto manguezal, de onde se extrai o tanino, usado para pintar as panelas de barro, principal peça do artesanato capixaba. É no bairro das Goiabeiras, onde 90 mulheres sobrevivem produzindo a secular arte de fazer artesanalmente panelas de barro. Elas possuem tamanho e preços diferentes. É do suor e das mãos hábeis das paneleiras que o fruto desse trabalho se transforma em renda, um ganho mensal que chega a 3 salários mínimos. Isso só foi possível quando elas se uniram e fundaram em 1987 uma associação. Hoje, o ofício está reconhecido nacionalmente como um bem cultural de natureza imaterial e titulado pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Brasileiro. É uma associação formada de famílias, porque aqui dentro de Goiabeira que foi criado as paneleiras. Então, por isso que há muitos anos existem elas. Existem as de fundo de quintal, tantas que estão aqui dentro do galpão, tem as que estão em casa ainda fabricando suas panelas, né? Que o espaço aqui não cabe todas, né? Então, todas elas surgiram, aprendemos tudo com a mãe. Alguns compram a famosa panela de barro de Vitória como peça decorativa. Mas a maioria das pessoas, e principalmente os grandes restaurantes da capital, utilizam a panela como utensílio indispensável na elaboração de pratos típicos, como a moqueca capixaba. Nós estamos no restaurante Papagutti, em Vitória, e vamos executar aqui a nossa moqueca capixaba, que é o nosso carro-chefe, o prato que a gente recebe todos os turistas do Brasil inteiro. Tem várias formas de fazer, nós vamos executá-la de uma forma rápida, da forma que a gente executa no restaurante. Inicialmente nós vamos colocar um bom azeite, a gente usa sempre um azeite de oliva, pode colocar bastante. Em seguida nós vamos jogar o sal com alho. A gente usa aqui o corante, né, que é o urucum. Nós usamos ele em pó, vamos dar uma fritadinha nele aqui agora. Isso aqui é que vai dar a nossa cor à moqueca. E a gente já pode jogar as poças de peixe aqui direto. Os ingredientes básicos é cebola, tomate e coentro. A moqueca, por exemplo, para duas pessoas, o que a gente coloca? São 350 gramas de poça de peixe, uma cebola média, um tomate médio e um maço de coentro. Esse é o ideal. Nós colocamos aqui meia colher, mais ou menos meia colher de chá de sal com alho, mas eu aconselho as pessoas a reduzirem o sal, colocar um pouco menos e na hora você colocar o sal na quantidade que você gosta. Essa mexidinha aqui é só para a gente sentir que o peixe não está agarrado. E volta para cá, a moqueca está pronta. Já na Ilha das Caieiras, fomos visitar um restaurante tradicional capixaba mantido pela Cooperativa das Desfiadoras de Siri. Iguaria bastante apreciada na região. São 28 mulheres que, com habilidade, retiram do siri apenas a carne branca, que serve para misturar na moqueca de peixe ou camarão, realçando o sabor dos pratos. Nós, como cooperativa, nós temos um trabalho mais realizado, as pessoas procuram mais
saber o que é uma cooperativa, como que a gente funciona. Então a gente tem uma visita constante e também o nosso trabalho aqui ele rende porque a população vem mais aqui. Daqui a pouco você vai conhecer o Parque da Pedra da Cebola, as belas praias, os manguezais e ver Vitória de um ângulo bem diferente. Em 1 minuto, Trilhas do Brasil, volta já!